tema desta pregação é chamados para frutificar. Vamos falar comigo? 1, 2, 3. Chamados para frutificar. Aleluia. E diz assim, a partir do verso 2: e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos sentando? Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia! Somos igreja de Cristo, amém? Amém? Eu quero que você entenda, querido, que você é a igreja de Jesus Cristo, chamada para a glória dele, chamada para frutificar, chamados para cumprir um propósito. Por quê? Porque a igreja fala tanto sobre propósito? Porque se você não souber o propósito da sua vida, você nunca vai ser feliz. Se você não souber o propósito real da sua vida, você nunca vai ser feliz. Felicidade completa, ela é produzida através de uma vida de propósito, de uma vida que cumpre propósito diante de Deus. E amados, nós fomos chamados como igreja para crescermos, nos fortalecermos e frutificarmos para a glória dele. Diga assim: eu fui chamado para frutificar. Aleluia, isso é para isso que Deus te chamou. Jesus não morreu na cruz do Calvário por outro objetivo. Jesus morreu para trazer salvação para você. Essa salvação, ela precisa produzir em nós o crescimento. E esse crescimento, sendo sadio, vai produzir em nós uma frutificação. E isso é um processo natural. Alguém nasce, alguém cresce e alguém se multiplica. Tá bom? Isso é o processo natural. Nascer, crescer e multiplicar. É assim, é uma lavoura. Nós somos semeadura, somos plantação do Senhor. Só que nós sabemos que isso não se dá da noite para o dia. Isso é um processo. Então nós estamos num processo de crescimento.
outros acabaram de nascer, estão começando a crescer, e outros já estão na fase da frutificação. E toda a igreja de Jesus Cristo, ela é inserida nessa palavra, amém, queridos? Porque nós precisamos entender que nós somos igreja. Olha o que Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, do 11 ao 13. Ele diz assim: Ele mesmo, Ele quem? Jesus Cristo, deu uns para... Vamos falar agora sem preguiça? Deu uns para... E outros para... E outros para... E outros para... E outros para nada. Não está escrito lá não? Vamos tirar o óculos? Não está escrito que uns foram chamados, não dão para nada. Olha, glória a Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Quem é santos aí? Quem é santo? Aleluia. Para a obra do ministério. Para edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Está falando de mim e de você, aleluia. Quem está incluído aí nessa palavra? Aleluia, está falando de mim, de você, de todos nós que aqui estamos, que somos igreja do Senhor, que somos corpo do Senhor. Paulo, ele diz que Jesus, ele pega o seu corpo, aleluia, e ele nomeia cada partezinha do corpo para um tipo de ministério. Uns são separados para apóstolos, outros são separados para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para doutores, e assim todo o corpo de Cristo trabalhando unido, o corpo cresce, o corpo se une, aleluia. Para quê? Para que todos nós cheguemos à estatura perfeita de Cristo, aleluia. E quando fala perfeito, não é sem defeito, queridos. Perfeito é completo, aleluia. É ser salvo, é nascer, é crescer e frutificar. Isso é estar perfeitamente em Cristo. Nasceu, cresceu, está frutificando. Esse é o processo da perfeição que a Bíblia fala. Então todos nós, queridos, estamos caminhando nesse processo. Estamos cada dia crescendo um pouco, amém? Quem acha que está crescendo um pouquinho cada dia? Aleluia! É gostoso porque todos os dias nós crescemos um pouquinho, todo dia a gente aprende de Cristo. E cada dia a gente fica melhor, não fica? Não fica? Eu, por exemplo, fico cada dia mais bonita. Aleluia! Irmão, você eu não sei, eu me acho melhor a cada dia. Cada um, não é? Fala a frase aí, essa frase que fala tudo e não diz nada, né? Cada um. Porque eu me acho melhor quando eu vejo as minhas fotos, né? Por exemplo, de 15, de 20 anos atrás. Eu me acho melhor hoje. Eu me acho muito melhor hoje. O meu cabelo está melhor, a minha pele está melhor, eu estou melhor. E assim também não só o corpo, mas como servo, como igreja de Cristo. Eu me acho melhor hoje do que há 10 anos atrás. Porque todos os dias eu aprendo alguma coisa. Aleluia, é isso que a Bíblia fala. Que o caminho do justo, né? A Bíblia fala que é como a luz da aurora. Quando você olha assim, 5 e pouco da manhã, e você vê que a noite vai saindo e vai chegando, e depois vai aumentando, até ser dia perfeito. Aleluia! Assim somos nós. Então não é da noite para o dia. A gente precisa ir melhorando cada dia, aprendendo. E cada vez que a gente aprende mais, a gente cresce. E aí a gente amadurece. Não é isso que Tiago fala, igreja? Aleluia, nós vamos ouvindo, nós vamos aplicando e nós vamos crescendo. E amanhã eu vou estar melhor do que hoje. E o ano que vem eu vou estar melhor
do que 2019, porque essa é a caminhada natural em Cristo. Você ir crescendo e você ir andando de glória em glória, de vitória em vitória, até chegar na perfeição. O que é a perfeição? Aleluia, você nasceu, você cresceu, você está se multiplicando, você está frutificando para a glória de Cristo. É isso que diz a palavra do Senhor. E Jesus, Ele nos fala muito isso. Do ponto de partida de tudo, Ele fala através desta parábola, querido. Versículo 13, olha só, eu quero que você, olha aí na sua Bíblia, não precisa olhar lá no telão. Mas olha aí na sua Bíblia que você deixou aberta, né? E se você tiver com o seu caderninho de anotações, melhor ainda. Olha só, nós precisamos atentar às coisas primordiais, os rudimentos. O que é o rudimento? É a base. É a base que vai fazer com que você se apoie para você ir crescendo, 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 crescendo. Uma casa, a gente começa pelo telhado ou começa pela fundação? Pela fundação. Então nós precisamos, Jesus está falando aqui de fundação. Jesus está falando de coisas primordiais que você não pode pular. Porque se você pular, o resto não vai dar certo. Tá bom? Não é matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui altera sim. Então Jesus está falando no versículo 13, olha o que ele fala. Não percebeis esta parábola? Quer dizer, vocês não estão entendendo, né? Não estão entendendo. Não estão entendendo essa parábola? Como, pois, entenderei todas as parábolas? Olha que interessante, amados, a parábola do semeador é o princípio do nosso crescimento em Cristo como igreja. Porque Jesus fala que se você não entender isso aqui, você não vai entender as outras coisas. Então vamos ver o que Jesus está falando. Amados, nesta parábola que nós precisamos nos atentar ao ponto de partida para a gente poder crescer, aleluia, para a gente poder então, já que nós nascemos, para nós crescermos e frutificarmos na presença do Senhor. Aqui Jesus vem falando do semeador que saiu a semear, colocar os frutos, colocar a semente na terra. Jesus está falando daquele que sai, daquele que pega a semente, daquele que joga a semente. Está falando de colocar a semente na terra. Está falando depois de regar. Está falando depois de sementes que não deram certo. Está falando depois dos frutos que resultaram desse plantio, dessa semeadura. Amados, quando Jesus fala de plantar e colher, está falando de toda a nossa vida, porque a nossa vida é um processo contínuo de plantar e colher. O que eu estou colhendo hoje? O que eu plantei ontem. O que eu vou colher amanhã? O que eu estou plantando hoje é princípio da palavra de Deus. Então toda a nossa vida, quem aqui tem muitos de vocês que estão colhendo, às vezes, coisas de atitudes da adolescência, não é? Tem gente colhendo aqui frutos de coisas que plantaram na adolescência. Tem pessoas aqui hoje que já são mais velhas que estão colhendo o fruto do que plantaram na juventude. E eu vou colher amanhã aquilo que eu estou plantando hoje. Então toda a nossa vida, tudo, amados, tudo que diz respeito à nossa vida familiar, à nossa vida como igreja, à nossa vida financeira, é resultado de semeadura e de colheita. E Jesus vem falando isso, tá? Desse plantio, dessa colheita e de uma vida frutífera. Porque Jesus fala que da última semente foi tão abençoada que gerou frutos até 100 por 1. Até uma semente que foi lançada gerou até 100 vezes mais. Isso é uma vida frutífera que Jesus está falando hoje. Agora você veja, amados, que Jesus ele vem falando o quê? De vários tipos de solo, não é verdade?
Durante a parábola do semeador, Jesus vem falando de vários tipos de solo. Alguns solos são bons, outros solos são ruins. Porém, ele vem falando de uma coisa que não mudou nessa parábola. O que é? É a semente. A semente não muda. A semente é a mesma semente que foi plantada num solo bom, foi plantada num solo com pedra, foi plantada junto aos espinhos, foi plantada, caiu na beira do caminho. A semente sempre é a mesma, querido. Pode mudar o campo, pode mudar o semeador, mas a semente é a mesma. A semente é quem vai frutificar. Então eu quero dizer para você, querido, que o importante não é o pregador. Amém? Podia ser eu, podia ser o Everton. Podia ser eu, mas poderia ser o Paulo, aqui. Poderia ser o Ferrugem, aqui no meu lugar. Pode mudar o pregador, mas a semente não muda. A semente é a mais importante, aleluia, das nossas vidas. E a semente é a palavra de Deus. Passa aí o slide, meu amor. Quem está aí? O mais importante de tudo não é o pregador, mas é a semente. A semente é a palavra de Deus. A palavra que você tem recebido, e você tem recebido palavra. Agora, a pergunta que não quer calar é o que você tem feito dessa palavra que você tem recebido. O que você tem feito com essa semente que você tem recebido? Porque você tem recebido sementes, amém? Toda quinta, toda terça, quarta, sexta, na célula, você tem recebido boa semente, porque a semente ela não é ruim, a semente é sempre boa. Você tem recebido semente todos os domingos aqui. E tem gente que ainda vem de manhã e vem de noite, aleluia. Recebe em dobro, recebe mais. Mas a pergunta é: o que você tem feito dessa semente? E aí nós vamos ver, amados, que o resultado é o que eu estou fazendo com essa semente. Será que eu estou plantando essa semente na minha vida? Porque semente nós temos recebido, mas nós temos plantado essa semente para a gente poder ver os frutos dela na nossa vida. Jesus falou: presta atenção nisso, porque se você não entender isso, você não vai entender o restante de nada do que é Evangelho de Cristo. Amados, nós vemos que os solos são diferentes, porém o solo é quem vai determinar a colheita. Diga assim: quem vai determinar a colheita? É o solo da minha vida. Aleluia, porque você é o solo, querido. O solo é quem vai determinar o tamanho da tua colheita. Amados, muitas vezes nós vemos que nós estamos aqui pregando e espalhando as sementes. E é gostoso de observar e de perceber, né, que alguns eles vêm aqui, parece que eles estão arrancando a semente assim da gente, estão arrancando assim a palavra. Algumas pessoas elas estão tão receptivas, amados, que você vê elas assim, às vezes querendo arrancar, querendo que você fale, e que você jogue mais sementes, e elas estão recebendo, elas estão se alimentando, e elas já estão plantando. Você percebe isso? Agora tem públicos, amados, que realmente é muito difícil de pregar. Tem dia que é difícil de pregar. Por quê? Não é Jesus. Pode desligar, porque não é Jesus. Aleluia. Por que que às vezes você vai pregar para um determinado público e você sente que você joga, mas a semente parece que volta para você, né? Parece que você está jogando a semente, o povo está pegando a semente e jogando de volta para você e não quer a semente, porque o solo é a resposta do solo. Então, amados, por que muitas pessoas saem daqui transformadas com a palavra e outras não saem transformadas com a palavra? Porque muitas vezes a palavra ela é plantada
parada nesse lugar numa manhã como essa, e muitos saem daqui curados e outros não saem daqui curados. Muitos saem libertos através da palavra, outros não conseguem sair libertos por causa da palavra. Uns saem cheios de alegria, outros saem até tristes e até murmurando, porque a palavra foi chata pra chuchu. Não é? Tem gente que sai falando, nossa, a palavra estava chata pra chuchu. Sabe quando é chato? É quando às vezes não vem, sabe, de acordo com aquilo que você quer ouvir. E Jesus falou que se você não entender isso, querido, você não vai entender mais nada da palavra. Então o resultado de toda essa palavra, aleluia, vai depender de como você está recebendo essa semente que eu estou colocando agora. Aleluia, ela vai frutificar na sua vida de acordo com a medida com que você está recebendo, está plantando no seu coração, aleluia. Saindo daqui e vivendo essa palavra, porque esse é o segredo. Você recebe, você planta no seu coração e você sai daqui pisando e vivendo essa palavra. Se você recebe essa palavra, planta no seu coração e sai pisando essa palavra vai frutificar na sua vida. Você vai receber cura, você vai receber libertação, você pode sim receber todos os benefícios do evangelho, mas você principalmente vai crescer e vai se fortalecer no Senhor, se você plantar toda a semente que você está recebendo. Esse é o segredo, não é o pregador, é você. A semente é sempre boa. Às vezes você é que não quer receber. Amém? Então não fala mais que a pastora é chata. É você que está selecionando o que você quer ouvir, né? Eu não queria ouvir isso hoje, eu queria ouvir outra coisa. Olha só, amados, glória a Deus, hoje nós todos vamos sair cheios, amém? Aleluia, vamos todos sair transformados com essa palavra. Aleluia, sim. Olha, e quando Jesus fala muito nas suas palavras de coisas naturais. E se você vê, ele fala muito de plantação, porque Israel ainda é um país muito agrícola. Israel, desde o início da sua existência, ele começou a plantar. Então Israel sempre foi um país agrícola. Então Jesus fala de coisas que ele tem conhecimento, de coisas que ele vivia, e ele tinha propriedade e autoridade para falar. Então quando ele vem falando de plantações, Jesus fala de coisas que ele vivia. E Israel até hoje é um exemplo em agronomia, amados, e vende tecnologia de agricultura para o mundo inteiro. Israel é pioneiro em dessalinização de água. Israel, 80% da sua lavoura é regada com água dessalinizada, né? E o resto do mundo todo está patinando. Então Israel, amados, é uma terra seca, mas é uma terra fértil, aleluia. Por quê? Aleluia, porque plantou a palavra que recebeu do próprio Deus, porque todas as ordens foi dada pelo próprio Deus. E olha uma coisa curiosa que eu quero falar para vocês. Lá em Levítico 19, anota aí, pode ler lá em cima, diz assim: guardarás os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás não semearás sementes diversas. Olha o que fala para nós a parábola, Levítico, Deus dando ordens para o seu povo. Olha, na agricultura, vocês vão ter um campo, vocês não vão misturar semente. Nós sabemos que isso é muito ligado à santificação das uvas, à santificação do óleo que era usado. Porém, amados, nós precisamos olhar essa palavra também profeticamente. Quando Deus dá ordem para o seu povo de não misturar semente, Deus automaticamente diz para nós hoje, para nós não misturarmos sementes, porque quando nós misturamos sementes, nós não temos uma plantação sadia, a plantação fica contaminada, e Deus aqui fala para o povo não contaminar uma plantação. Eu quero dizer para você, que a palavra de Deus, ela é suficiente para te salvar, a palavra de Deus é suficiente para te abençoar. Nós não podemos misturar ensino da palavra
palavra com outras filosofias de vida. Você pode estudar o quanto for, mas se você começar a misturar evangelho com filosofia, com outros pensamentos de outros homens, de filósofos e de tudo quanto é coisa que existe, de vãs filosofias de vida, você vai ser contaminada. A palavra que foi lançada em você, ela será contaminada, porque o evangelho é a única semente que deve produzir frutos na nossa vida. O evangelho deve ser a base da nossa vida. Você não precisa de outro, porque se você colocar outra coisa junto com o evangelho, esse evangelho que foi plantado, ele vai ser contaminado. E ele precisa ser a sua única regra de vida. Diga assim: o evangelho precisa ser a minha única filosofia de vida, regra de vida, base da minha vida. Aleluia, é o evangelho de Cristo, aleluia. Você pode estudar tudo que você quiser, mas a sua base de vida, regra de vida, precisa ser o evangelho de Cristo, aleluia. E eu quero ler, o próprio Jesus, querido, ele vai explicando a própria parábola do semeador. Olha aí na sua Bíblia no versículo 4. Olha aí, lê aí na sua Bíblia. O versículo 4 diz assim: e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Oh, aleluia. Jesus já vai explicando isso, amados, no versículo 15. Mas antes de nós lermos o versículo 15, queridos, quando Jesus fala que uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram, Jesus está falando de algo da própria semeadura de Israel, que era diferente. Israel, na sua cultura de plantio, de semeadura, eles apenas faziam sulcos na terra, tá? Que aqueles buraquinhos, né, que faz com o arado assim. Eles primeiro sucavam a terra, faziam aquela valinha assim, e depois eles jogavam as sementes, e depois eles vinham com os bois arando a terra, e depois os bois vinham misturando as sementes. Por isso que Jesus fala que algumas sementes, com esse processo, acabaram ficando pelo meio do caminho, porque na hora, né, de revolver a terra, algumas ficaram para a beira do caminho. Por quê? Porque primeiro a semente era jogada. Aqui, irmãos, nós vemos algo espetacular, que princípios da palavra de Deus geram para nós. Eu quero falar para você que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, ou você que ainda não passou pelas águas do batismo, eu quero dizer que você não precisa, antes do batismo, de ser preparado. É isso que diz aqui a palavra do Senhor. Porque a semente, ela é jogada, e quando ela é jogada, ela já é plantada. Então você que ouviu a palavra do Senhor, você não precisa esperar que os espinhos, os abrolhos, ou as pedras, elas sejam tiradas, porque isso era um processo que Israel fazia depois. Você pode sim, através da palavra, recebeu, você pode ser batizado em nome de Jesus. Amém? Você pode receber o Senhor Jesus. Você não precisa esperar que tudo seja tirado da sua vida, porque isso fica incompatível com a palavra. Porque quem vai dar, quem vai trazer autoridade, quem vai tirar os espinhos da sua vida e vai mexer na terra, que é o seu coração, é o Espírito Santo de Deus. Amém? É o Espírito Santo de Deus que vai fazer isso. Então, se você está recebendo a palavra hoje, aleluia, recebe Jesus do jeito que você está, aleluia, porque depois o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida. E Jesus começa a explicar, versículo 15, olha o que Jesus está explicando lá, queridos. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus ouvidos. Olha, Jesus está falando que enquanto nós estamos semeando, aqui tem demônios. Sabia?
Sabia disso ou não sabia? Tem. Tem demônio dentro da igreja, pastor? Ixi, tá cheio. Tá cheio de demônios dentro da igreja. Nessa prática de Israel, era uma prática muito rápida, porque quando as sementes começavam a ser lançadas na terra, logo as aves, elas já vinham fazer barulho, começavam a fazer barulho. Então logo que eles jogavam, eles já tinham que vir logo com os bois para poder arar a terra. Por quê? Porque enquanto eles estavam jogando, as aves dos céus já estavam voando para quê? Para tirar aquela semente. Então veja bem, amados, a importância da intercessão. Você já reparou que tem culto que parece que o negócio não anda? Já reparou? Você já reparou que tem culto que parece que está todo mundo perturbado? Os jovens estão perturbados, as crianças estão perturbadas, os bebês começaram, resolve tudo chorar no mesmo dia, né? E tem gente passando mal, né? E gente que fica passando mal. Você já reparou isso, querido? Por isso a importância da intercessão em cada culto. Por quê? Porque o momento que nós estamos jogando a palavra do Senhor, Jesus diz que as aves, que são os demônios, as hostes espirituais, elas já estão rodeando as pessoas. Para quê? Para roubar essa palavra que está sendo pregada. Então nós nos ajuntamos antes para orar. Nós nos ajuntamos antes para clamar. Clamar pelos músicos, clamar pelos diáconos, clamar pelas músicas, clamar por aqueles que estão dançando, clamar pelo pregador, clamar pela pregação, amarrando toda a força de Satanás, amarrando a força dos demônios, expulsando todas as aves de rapina que vêm roubar a semente. Por isso que nós nos reunimos antes. E por isso que você precisa vir antes, para preparar todo esse ambiente, preparar o lugar, preparar as pessoas. Porque nesse momento que nós estamos aqui, demônios estão atuando para roubar a semente. Pessoas que elas sentem agonia dentro da igreja quando estão ouvindo a palavra, dá uma coisa nela. Dá uma coisa nela e vem aquela dor que não tem explicação. Não é uma dor normal, comer um negócio fez mal. É uma dor que vem de perturbação. Elas começam a se distrair, elas não conseguem se concentrar. Olhe para mim, querido, aleluia. Olhe para mim neste momento. Pessoas que não conseguem se concentrar na palavra, são demônios que estão rondando a mente da pessoa e estão roubando a palavra. Pessoas que estão tudo bem, mas quando chega na igreja, né, a pastora começa que o demônio vem pegar papai. E aí ele já está virando os olhos. Você sabe o que é esse sono? Você sabe o que é esse sono? Não é sono, é perturbação. São aves de rapina que vêm para roubar a semente. Por isso que eu digo para você, põe o seu celular no modo avião. Porque as aves de rapina vêm para tirar a sua atenção, amados. Então, é uma opressão. A pregação, o culto é uma batalha espiritual. Porque Satanás não quer que você receba essa semente. Porque ele sabe que se você receber a semente e você plantar essa semente no seu coração, aleluia, ela vai frutificar. E o que ele não quer é que você frutifique. Tá bom? O problema dele não é te tirar daqui, te arrancar daqui. O problema dele é roubar a semente que você está recebendo aqui. Porque você pode até vir com facilidade para a casa de Deus. Mas o mais importante para ele não é te amarrar em casa, é roubar a palavra que você está recebendo aqui, aleluia. É impedir você de se envolver nessa glória, nesse mover, aleluia. Porque às vezes quando está aqui num culto, está todo mundo pegando fogo. Tem gente que está parecendo um iceberg, né? E todo mundo derretendo, pegando fogo, é uma labareda de fogo, né? E ele está lá. São as aves de rapina que vêm, tapam os ouvidos.
congela o coração, bloqueia a mente. E Jesus está falando que nós precisamos combater. Amados, combata contra isso, tá? Contra toda essa opressão que vem, aleluia. Todos recebem a semente, mas muitos não permitem a expansão dessa semente no coração, amados. Olha, muitos recebem a palavra, mas não deixam que essa palavra, ela haja com libertação na sua vida. Por que muitos, eles conseguem ser libertos de todo tipo de opressão, de todo tipo de pecado? Porque eles deixam essa semente frutificar e expandir, elas dão lugar. Mas outros continuam amarrados no pecado, recebe a palavra, mas rejeita a semente, amados. E nós não podemos querer viver a libertação sem largar o pecado. Então, se você está recebendo uma semente de libertação, largue o pecado, porque essa semente vai gerar em você santidade para você não mais, aleluia, servir ao pecado. Amados, essa semente vai gerar em você, querido, aleluia, uma colheita maravilhosa. Essa semente vai fazer com que você viva o vinho novo que Jesus trouxe, amém? Só que você precisa deixar essa semente transformar você num odre novo, aleluia, porque não adianta você querer ter um vinho novo se você é um odre velho. Deixa essa semente expandir dentro de você e tornar você um odre novo para a glória de Deus, aleluia. Olha o versículo 5, leia comigo. E outra caiu sobre pedregais, aonde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Olha só, essa semente nasceu, mas ela morreu, porque ela não tinha raiz. Aonde não há terra, não pode aprofundar a raiz. Olha só, versículo 17, acompanha aí na sua Bíblia. Mas não tem raiz em si mesmo, antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Jesus está falando de pessoas que receberam a palavra, mas não tem raiz. Então, se ela não tem raiz, ela vai logo morrer. Uma planta sem raiz, ela logo morre. O que é uma planta sem raiz, querido? Eu chamo isso de ter uma vida cristã nômade. Sabe o que é nômade? Sabe? É que vive mudando de lugar para lugar, não tem uma casa fixa, não tem um ponto comum. Antigamente as pessoas eram nômades, né? Elas não construíam casas, elas só andavam de lugar em lugar, aproveitando a terra, aproveitando os frutos da terra. Quando acabava ali, né, os benefícios da terra, o que eles faziam? Geografia, né? Eles iam para outro lugar. E quando acabava todos os recursos, eles iam para outro lugar. Jesus está falando com você? Você está entendendo? Crente nômade. Ele não tem raiz. Hoje ele está aqui. Amanhã ele não está. Amanhã ele está em outro lugar. Porque ele vai buscando em lugares todos os benefícios possíveis, mas ele não quer se fixar, porque para você ter raiz, querido, você precisa estar num lugar plantado e ali ser regado, receber semente, receber nutriente, receber água, ser regado, ser cuidado, receber a água, receber a cobertura do calor, receber a cobertura do frio, aleluia, ser cuidado para você poder enraizar e você crescer e frutificar. Mas eu chamo isso, amados, de crente abelha. O crente abelha, uma hora ele chupa o néctar daqui, daqui a pouco ele vai lá em outro lugar. Por quê? Porque ele anda atrás dos benefícios do evangelho. Ai, eu preciso de uma oração de descarrego. Ai, eu vou lá em tal lugar, porque em tal lugar tem uma oração boa de descarrego. Ah, mas a semana que vem eu vou lá em outro lugar, porque eu gosto
gosto do jeito que tal pessoa prega. E lá está tendo o culto do bom encontro e eu preciso casar. Então eu vou lá porque eu vou receber lá, eu vou conhecer alguém e vou ser ministrado. Então nós vamos buscando em cada lugar benefícios e nós não conseguimos raiz. Nós temos os nossos desejos particulares. Não, mas eu vou aqui porque eu gosto da música daqui. Eu vou lá porque eu gosto do ar-condicionado de lá. Eu vou lá em outro lugar porque lá, sei lá, o que mais tem? Lá eles dão cesta básica quando termina o culto. E aí nós não temos raízes. Nós não vamos buscando, amado, a profundidade do Evangelho. Nós vamos buscando só aquilo que nos atrai, aquilo que nos agrada, aquilo que nos interessa. Eu digo que esses crentes parecem a pastora Simone no dia de Black Friday. Acorda cedo, pega o carro e corre em todos os supermercados possíveis. Eu faço isso. Dia de Black Friday eu acordo 6 horas da manhã. 6 horas da manhã para correr. E onde eu sei que tem alguma coisa legal, eu corro para lá. Por quê? Porque vai me beneficiar. É interesse próprio meu. Então eu vou aonde eu sei que tem coisa legal, barata. Sabe, que vai trazer um benefício para mim, para minha casa. Então tem crente que parece eu no dia de Black Friday. Só correndo atrás. Só que benefícios, bênçãos, não vão trazer estrutura para você, querido. Coisas não vão trazer base para a sua vida. Porque você pode estar cheio de coisas e sem raiz. Você pode estar cheio de vitória, mas sem raiz. Você pode ter um monte de testemunho para contar, mas sem raiz. Você pode estar abarrotado com as bênçãos, mas no dia que soprar o vento, bater a tempestade, o dia que vier o terremoto, porque ele vem, você vai cair, você não vai permanecer. Sabe por quê? Porque você rodou em tanto lugar que você não teve tempo de aprofundar em um lugar a raiz do Evangelho, e você vai cair. Porque bênçãos não dão segurança para ninguém em profundidade. É essa palavra, querido. É essa palavra que vai dar profundidade para você. É essa palavra, amados. Não é bênção. Não é bênção. Passa para mim. Passa para mim, meu amor. Sabe o que é isso? É linda, ela é linda, ela é linda. Essa árvore é um carvalho. É um carvalho. O carvalho é a única árvore que tem uma característica, amados, de que cada vez que ela passa por intempéries da natureza, ela vai aprofundando a sua raiz. É a única árvore da natureza que se aproveita de tempestades e aprofunda a sua raiz, enquanto todas as outras precisam de tempo bom para poderem se fixar no solo. O carvalho é a única árvore que, quando vem as tempestades, ele consegue se aprofundar. Então, amados, o carvalho para ser um carvalho realmente fixado, bom, aleluia, ele precisa de tempestades, ele precisa de vento forte. Mas, pastora, parece que ele está tudo caído. São as marcas dele. Parece que ele é meio triste, pastora. Não é triste, isso aqui é marca. Sabe esses galhos? Cada um desses galhos que estão quase caindo no chão são marcas de tempestades, aleluia.
Tem alguns galhos caindo no chão porque foram marcados. E quanto mais o carvalho, ele está assim, amados, marcado, é porque ele passou por mais e mais tempestades. Ele passou por tudo que a natureza podia colocar para ele. Amados, os especialistas, eles estudam as tempestades através dos carvalhos. Quantas tempestades ele já passou? Porque quanto mais assim deformadinho ele está, é que mais tempestade ele suportou. Vai ver a raiz está lá embaixo, está lá no profundo, mas ele está em pé. Aleluia, porque é por causa da raiz, não é por causa da copa bonita, cheia de flor, cheia de bênção, cheia de vitória. Não é flor, não é copa, não é folha que vai te sustentar, é a raiz que vai te sustentar, querido. É raiz, é palavra de Deus que vai te sustentar. Eu poderia estar aqui falando um monte de coisas para você. Deus vai te dar vitória. Você vai casar o ano que vem. Você vai ganhar um monte de coisa. Isso tudo, querido, Deus tem para você. Mas isso não te sustenta. O que te sustenta é raiz, é semente, é palavra de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 61. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Aleluia. Esses somos nós. Aleluia. Carvalhos de justiça, chamados. Isaías começa no Isaías 61 dizendo que o Espírito do Senhor está sobre nós. Estava sobre ele e está sobre nós, porque ele nos chamou, aleluia, para dar óleo de alegria para o povo em lugar de espírito de angustiado. Ele nos ungiu para nós pregarmos a palavra do Senhor. É isso que Isaías está dizendo. E essas pessoas que são levantadas por Deus são como carvalhos de justiça. Aleluia. Vento não derruba, tempestade não derruba. Aleluia. Por quê? Porque ele está firmado na palavra de Deus. Aleluia. E o que eu tenho pedido para Deus todo dia é uma igreja firmada na palavra de Deus. Aleluia. Você pode não gostar desse discurso e não voltar mais aqui, mas eu vou te alimentar com palavra de Deus. Você gostando ou não gostando, o que vai te sustentar é isso aqui, ó. Fundamento da palavra de Deus. E por fim, versículo 7, diz assim, e outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. E outros, versículo 18, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja que essa semente nasceu, cresceu, mas não frutificou. Jesus não está falando de pecado. Não. Jesus não está falando de pecado, querido. Jesus está falando de 3 coisas aqui. Jesus está falando das preocupações dessa vida. Jesus está falando da busca pelas riquezas, da busca pela prosperidade e da ambição de outras coisas. Fique de pé. Olhe para mim, continue olhando para mim. Fique de pé para parecer que a gente vai encerrar agora. Olhe para mim. Jesus não está falando de pecado. Jesus está falando de uma semente que nasceu, que cresceu, mas não frutificou. Jesus, ele conta em uma parábola. E Jesus falou, se você não entender essa daqui, você não vai entender mais nenhuma. Jesus disse de uma parábola que um homem fez uma grande festa e convidou e mandou chamar os convidados para essa festa. Mas um disse, olha, pede desculpa, porque eu casei e agora eu vou para a lua de mel. Outro diz assim, pede desculpa, mas eu não vou, porque eu comprei um negócio da hora e agora eu vou desfrutar desse negócio da hora.
olha, pede desculpa, porque eu tenho uns bois lá que eu tenho que cuidar deles agora. Eu comprei uns bois, olha que coisa linda, que mimo. Você sabe que tem gente que não vem na igreja por causa de cachorro? Eu comprei uns bois, que gracinha, agora eu tenho que cuidar para eles se multiplicarem. E assim, um por um, foram dando desculpas. Repito, Jesus não está falando de pecado. Jesus está falando das ocupações. E cada vez mais, o sistema de Mamon, o sistema diabólico, nos oprime cada dia mais, nos deixando pessoas sem tempo. É tanta coisa, é tanto curso, é tanta atividade. Jesus está falando que os cuidados da vida, tudo que você tem para fazer, a busca pela prosperidade e a ambição de tantas outras coisas, tem feito com que a igreja de Cristo, que precisa frutificar, dê desculpa. Olha, não vou, Jesus. Não vou, Jesus, porque eu tive filhos. Não vou, Jesus, porque eu engravidei. Jesus, perdoa porque eu me casei. Jesus, perdoa porque eu arrumei um trabalho. Jesus, me perdoa porque eu comprei uma casa. Ela não é perto da igreja, mas eu comprei uma casa, então fica longe. Jesus, perdoa porque agora eu estou fazendo faculdade. Jesus, perdoa porque agora eu estou fazendo tantos cursos. Jesus, perdoa porque eu fui promovido e eu estou trabalhando mais agora. Então eu não posso me comprometer com a sua festa. Eu não posso me comprometer em dizer que eu vou frutificar. Queridos, a nossa frutificação é pregar o evangelho e ganhar almas para Cristo. Essa é toda a frutificação. É nos comprometermos como igreja de Jesus. E Ele ainda hoje pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? É a semente. Nasceu, cresceu, mas tudo isso, esses espinhos estão sufocando a semente que germinou, mas ela não consegue brotar, porque todos os espinhos, tudo que é da nossa vida, que era para ser um motivo de bênção, para a gente se atirar ao dispor de Cristo, todas as bênçãos que Ele derramou sobre nós, tornou-se impedimento para nós não fazermos a obra. É isso que Jesus disse. Tudo aquilo que eu dei para você se tornou um grande impedimento para você fazer a minha obra. E Ele ainda diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Feche os teus olhos.